visitação divina na sua casa, na sua família, em Palmas, nessa igreja e no Brasil. No Brasil. O foco hoje à noite dessa palavra é um pouco o Brasil. A coisa aí fora, queridos, é muito, muito séria. Eu não vou me deter falando sobre isso, mas é muito séria, mais do que você imagina. Muito, muito, muito séria. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o Jackson falou isso para mim. Aí eu voltei para o hotel angustiado ontem. Eu disse, cara, eu estava tão confortável que eu ia só para esse momento da ordenação. Quando foi de madrugada, eu acho que eu estou ficando velho, talvez, né? O que vocês acham? Porque a Bíblia diz que os velhos sonharão, né? Os velhos sonharão. Os jovens vão ter visões, os velhos sonharão. Eu acordei de madrugada, no meio de um sonho, pregando essa palavra. Eu acordei e logo depois comecei a escrever essa palavra. Então, eu vou tentar fazer uma loucura aqui de resumir essa palavra, trazendo a visitação divina. Só que quando eu pregava essa palavra, era uma igreja muito grande. Eu estava pregando numa igreja muito grande. E qual que é essa igreja? É essa igreja. Então, Deus vem ao meu socorro. Se você está ficando velho mesmo, cara, vou te dar uma mãozinha. Vou fazer você sonhar, porque os velhos sonharão. Eu sonhei e acordei no meio dessa pregação aqui, dessa palavra. Então, trazendo a visitação divina. Tiago 5, 17, 18 diz, o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois orou outra vez, então choveu e a terra deu a sua colheita. Eu quero destacar nessa noite a minha inspiração, o profeta Elias. E quando nós falamos em visitação divina, nós temos que traduzir isso como um tempo especialmente poderoso de Deus para com o seu povo. Talvez para muitos o que o Brasil está vivendo hoje é uma grande crise, mas nós estamos no ponto exato que Deus quer para poder fazer a sua visitação nesse país. Como nunca as igrejas estão se unindo em oração, como nunca as lideranças divergentes, briguentas e com atitudes horrorosas uns com os outros estão dando as mãos e se unindo e clamando e sentindo drama, sentindo o que pode vir sobre o nosso país, a nossa liberdade ser tirada. Jesus disse, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E nós não podemos permitir que essa noite chegue no nosso Brasil, quando a gente não terá a liberdade que temos. Que culto maravilhoso, que culto gostoso. Essa liberdade foi tirada de muitas nações. A liberdade de pregar o evangelho, a liberdade de adorar, a liberdade de servir o Senhor livremente. Então nós temos que trazer, esse é o momento, essa é a nossa hora de trazer essa visitação divina. Agora, quando eu falo em visitação, eu queria falar rapidamente aqui o seguinte: quando Deus visita o seu povo, quando há uma visitação divina, então há abundante provisão. Então se levantou ela com a sua nora do campo de Moabe, Noemi e Ruth, por conta na terra de Moabe, ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, quando há uma visitação, há uma provisão. Eu creio que o Senhor vai levantar o Brasil nessa provisão, amém, gente? Nós temos o potencial para alimentar o mundo. E Deus, isso vai voltar de novo a ser dos brasileiros de novo. Segunda coisa que acontece na visitação, que a visitação ela traz fertilidade. Então o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor
a Sara, como tinha falado, e ela engravidou, ela teve fertilidade. Terceira coisa que traz a visitação ela traz libertação. Sofonias 2,7b diz: pois o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro, voltarem, saírem do cativeiro. Então há cativeiros no Brasil de ideologias, e na visitação o Senhor vai tirar essa nação desses cativeiros. E quinto e último aqui, que a visitação ela traz milagres. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então mostra isso a respeito de Jesus operando grandes milagres. Visitação divina. Agora, como que vem essa visitação, esse mover, esse derramar de Deus sobre o nosso Brasil, sobre as nossas famílias? Muito bem. Vem, em primeiro lugar, por uma palavra de Deus, por uma palavra divina. Foi o que aconteceu com Elias. A Bíblia diz que depois de um longo tempo, porque 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a terra, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então, Deus tem dado palavras sobre o nosso país. Só que essas palavras não vão acontecer só porque Deus falou que ia acontecer. É muito mais do que isso, eu vou explicar daqui a pouco. Deus tem profetizado, trazido profetas sobre o nosso país, dizendo que desse país de corrupção, Ele vai levantar uma grande nação com homens íntegros no governo. Deus tem profetizado, tem dado palavra aos profetas, dizendo que Brasil é a menina dos olhos de Deus. Deus tem trazido palavras proféticas, que vários moveres do Espírito aconteceram no mundo, mas que esse é o tempo de um grande mover e avivamento do Iapoque ao Chuí acontecer no nosso país. Palavras e palavras, tem palavras de restauração da nossa economia, e nós temos colocado como uma grande potência, não só econômica, mas nós que temos a visão espiritual, uma grande potência, espiritualmente falando, para alcançar as nações da terra. São palavras proféticas. O Elias recebeu, então, esta visitação vem, em primeiro lugar, por uma palavra profética, por promessas que já estão nas Escrituras a respeito da nossa nação. Agora, isso não é automático. Nós temos que entender o seguinte: Jesus disse em Lucas 8,11, a semente é a palavra. No latim, semente significa sêmen. E eu diria nessa noite, profeticamente falando, que os nossos corações é o útero de Deus aqui na terra. E Deus traz a sua palavra, o seu sêmen, a sua semente, e coloca dentro de nós. Amém, queridos? Daqui a pouco você vai entender melhor essa. Nós vamos liberar, nós vamos ter uns vídeos aqui que a gente vai liberar para vocês. Vocês vão ouvir mais uma vez alguém liberando uma palavra profética sobre o nosso país. Nessa noite, mais do que nunca, se você ainda não foi engravidada por esse mover de Deus, por essa colheita tão poderosa de vidas, de almas para o reino de Deus nessa nação, hoje você vai ser engravidado. Você vai sair daqui para ter dores de parto. Amém? Muito bem. É liberada uma palavra para Elias, a semente. O coração do Elias é o útero de Deus na terra. Deus não pode gerar nada aqui na terra
se não tiver um coração receptivo à sua palavra, não tiver um útero espiritual aqui na terra, e a sua noiva, que somos nós temos um útero espiritual, que é os nossos corações. E eu creio que Deus está colocando dentro de nós esse sêmen, essa semente do avivamento, da visitação divina. Segunda coisa aqui, como é que vem esse mover? Pelas orações fervorosas e persistentes, sem cessar. Em Belém nós estamos todos mobilizados, os núcleos estão trabalhando 24 horas. Eu sei que vai ter alguma falha aqui e ali, mas a nossa intenção é cada núcleo 24 horas de oração sem parar. Nós estamos orando pelo Brasil, nós estamos levando isso muito a sério. Nós não queremos perder a nossa liberdade, nós não queremos ser uma Venezuela, nós não queremos ser uma Cuba. Eu não estou aqui com politicagem não, irmãos. A coisa é muito séria, uma guerra muito dura. Então nós não queremos ser Cuba, nós não queremos ser Venezuela, nós queremos ser Brasil, com a nossa bandeira verde e amarelo, escrita ordem e progresso, ordem e progresso, ordem e progresso. Aí, eu recebi uma palavra. O Brasil tem uma palavra, a gente fica só no oba-oba, não. O Elias, quando recebe a palavra, o Elias começa a profetizar, ele diz, já ouço o ruído de abundante chuva. Ele tem a percepção do que iria acontecer, já ouço o ruído de abundante chuva. Mas ele não fica só falando isso, ele chama o seu ajudante e diz, avisa para o rei Acabe, para que vai acontecer algo aqui na nossa nação. E aí, ele ficou profetizando isso, ficou declarando isso, mas o que o Acabe fez? Acabe, ele foi comer churrasco, ele foi comer e beber, mas os Elias de Deus não têm esse luxo, porque algo precisa ser feito. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse, eu sou seu moço, sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta. E assim por 7 vezes, na 7ª vez, disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e avisa para o Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Anos e anos atrás, eu estava lá na casa do vô Celso, lá em Campo Grande. Vô Celso e a avó Edília, os nossos avós, batistões, não sei se tem alguém que veio da Batista aqui, mas os batistões, os baptistas. Aí eu estava lá na casa dele, eu vi vários livros assim enfileirados na prateleira, e eu sempre fui muito curioso. Aí de repente eu olhei os comentários desse livro aqui, de 1 Reis, de 2 Reis, os comentários. Aí eu saquei de lá, e eu muito curioso, eu abri o texto da Bíblia, li e comecei a olhar nos comentários. E quando eu li, nos comentários dos livros do vô Celso, de 1 Reis, eu quase caí de costa. Quando eu li isso aqui, que ele subiu para o cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Aí ele disse, quero saber o que isso diz aqui nos comentários. Sabe o que estava escrito lá? Posição oriental das mulheres darem luz aos seus filhos. E eu, uau, meu Deus, o que o Senhor está falando comigo? Posição oriental das mulheres darem luz aos seus filhos. Senhor, então tu está me dizendo que o Elias, para trazer tudo isso na terra, ele teve que ter dores de parto, ele teve que pagar um preço orando, gerando. Aí Deus foi me trazendo tudo isso, gente, naquela época já. E 7 vezes, por que 7 vezes? Você sabe que o número 7 na Bíblia tem mais de 300 vezes na Bíblia o número 7, palavras sobre o número 7.
E o número 7 é o número de plenitude. É quando o céu se converge na terra, igual a canção diz, eu não sei se a igreja subiu ou o céu desceu, porque Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, é quando o céu beija a terra, e quando a terra beija o céu, quando eles se fundem num só, pelo clamor de um povo, ou pelo clamor de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Plenitude, 7 vezes, não é uma corrente de oração de 7 vezes, está se falando de plenitude, de nós orarmos, até que chega essa plenitude, como aconteceu no livro de Atos, que eles foram perseguidos, e a igreja se reuniu, contaram tudo o que estava acontecendo, eles levantaram, gente, esse clamor unânime, e aconteceu, o céu beijou a terra beijou o céu, e o beijo do Senhor foi tão forte na sua noiva, lá no livro de Atos, que houve um terremoto, que o beijo de Deus é violento demais, pela sua paixão que Ele tem pela noiva. E lá no livro de Atos, diz que quando eles clamaram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e com muita coragem, eles saíram pregando a palavra de Deus. Então, queridos, eu creio que essa noite é uma noite em que nós temos que ter essa revelação, de que se Deus deu uma palavra, a palavra tem que ser levada para o nosso momento de oração. Nós temos que estar orando continuamente, gerando isso, para que a palavra se manifeste. Se Brasil está sendo profetizado que ele é tudo isso, então tudo isso tem que acontecer pelas nossas orações. Recebemos o sêmen de Deus, a semente de Deus nos nossos corações, no útero espiritual, e aí nós vamos gerar isso. Nós vamos dar luz a isso aqui na terra, pelo poder da nossa oração.